A lua cheia de setembro chega como um portal iluminado, revelando aquilo que estava escondido e trazendo à tona tudo o que precisa ser liberado para que novos ciclos possam se abrir. Este é um momento de potência, porque a lua cheia não pede permissão. Ela mostra com clareza. E é dentro dessa energia que nasce o ritual de soltura, capaz de multiplicar os recebimentos em sua vida, não apenas materiais, mas também emocionais e espirituais. Antes de seguirmos, quero que você escreva nos comentários a frase: "Eu libero para receber em abundância". Esse gesto simples é mais do que uma participação. É um decreto, um ato consciente que transforma a palavra em vibração, o pensamento em energia. Quando você escreve, você ancora a sua decisão de soltar o que já não serve e abrir espaço para que a vida lhe entregue mais. Pense, quantas vezes você já segurou situações, pessoas, crenças ou memórias que já não tinham lugar em sua história? A cada vez que insistimos em manter o que deveria ter sido encerrado, criamos peso. E esse peso bloqueia o fluxo da abundância. A lua cheia de setembro não vem para punir, mas para iluminar. É o espelho cósmico que mostra, sem disfarces, onde estão os apegos que drenam a sua energia. E se você estiver disposto a soltar, o espaço que se abre é ocupado por recebimentos multiplicados. Esse ritual é um convite, não uma obrigação. É para aqueles que sentem o chamado interior, para os que sabem que já não podem mais carregar velhos fardos e desejam caminhar com mais leveza. É para quem percebe que a vida não pode ser feita apenas de acúmulo, mas também de entrega. Soltar é um ato de coragem. É a ponte entre a escassez e a abundância, entre o passado e o futuro. E a lua cheia é a testemunha desse ato. Ao longo desta jornada, vamos revelar os pesos invisíveis que precisam ser liberados, as formas práticas de fazer isso e os sinais que confirmam que o ritual funcionou. No final, haverá um decreto poderoso que sela essa transformação. Mas desde já, compreenda, cada palavra aqui é parte de um processo maior, e se você chegou até este ponto, é porque sua alma sabe que é hora de liberar para receber. Há dores que não gritam, mas pesam. São lembranças, ressentimentos, crenças antigas e mágoas que você talvez nem perceba mais, mas que continuam ocupando espaço dentro de você como pedras silenciosas. Esses pesos invisíveis drenam sua energia, bloqueiam sua vitalidade e, pouco a pouco, interferem também no fluxo da sua prosperidade. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre vitalidade, clareza e a capacidade de receber em todas as áreas da vida. Muitas pessoas acreditam que carregar tudo em silêncio é um sinal de força, mas, na verdade, manter-se preso ao que já não serve é como segurar correntes invisíveis que limitam seus movimentos. Quantas vezes você se pegou repetindo padrões que pareciam não ter saída? Relações que se repetem, dificuldades financeiras que voltam, situações que parecem um ciclo sem fim. Isso não acontece por acaso. Esses pesos acumulados criam repetições, porque a energia não encontra espaço para fluir. É como se a vida quisesse entregar mais, mas não tivesse onde colocar. E é nesse ponto que a justiça espiritual se manifesta. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada dor, cada esforço, cada silêncio tem registro no invisível. Mas não é para que você carregue eternamente, e sim para que você aprenda, transforme e siga adiante. Soltar não significa perder. Soltar é reconhecer que cada experiência cumpriu o seu papel. É aceitar que o aprendizado foi absorvido e que agora o ciclo pode ser fechado. É entender que liberar não é abandonar o valor da experiência, mas apenas deixar ir aquilo que já não serve ao próximo passo. Muitas pessoas confundem esse ato com fraqueza, quando, na verdade, é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. A lua cheia de setembro chega exatamente como um convite para essa prática. Sua luz revela, traz à superfície aquilo que estava escondido. Faz com que você olhe de frente para os pesos que, até então, estavam escondidos nas sombras do inconsciente. Ela não vem com julgamentos, mas com clareza. E é nessa clareza que você encontra a força para deixar ir. Quando você decide soltar,
abre espaço para que o universo se mova em sua direção. O vazio que antes parecia assustador se transforma em campo fértil, pronto para ser preenchido com novas oportunidades, novos relacionamentos, novas formas de prosperidade. É o início de um processo profundo que vai se desdobrar nos próximos passos. A lua cheia sempre foi símbolo de revelação e culminação, e nesta de setembro a energia chega ainda mais forte, como se abrisse uma janela entre o visível e o invisível. É nesse momento que tudo o que estava guardado vem à tona, não para punir, mas para iluminar. Ela mostra o que precisa ser reconhecido, o que já cumpriu o seu papel e deve ser deixado para trás. É uma fase que carrega em si a força da clareza, trazendo não apenas luz no céu, mas luz dentro de você. Dentro da linguagem astrológica, essa lua cheia ativa o campo ligado ao inconsciente, como se fosse a casa 12 abrindo suas portas. É ali que memórias escondidas, padrões repetidos e bloqueios ocultos se revelam. Nada mais pode ficar escondido quando a lua cheia ilumina. Ela é também associada ao elemento água, que fala de emoções profundas. Por isso, não se surpreenda se sentir ondas emocionais mais intensas nesses dias, ou se perceber lembranças e sentimentos que pareciam adormecidos. Eles não vêm para perturbar, mas para mostrar o que está pronto para ser liberado. Na numerologia, o número 9 aparece como sinal de fechamento e conclusão. É como se o universo dissesse: chegou a hora de encerrar capítulos e dar espaço para o novo ciclo. Quando você começa a ver repetições como 999, é um lembrete de que está em um período de encerramento. Setembro, por sua vez, marca essa transição simbólica. É um mês de mudança de estação, de renovação interior, e a lua cheia potencializa esse movimento, tornando-o um portal para soltar e receber. Muitos percebem os sinais dessa ativação de maneira sutil. Sonhos mais intensos, encontros inesperados que parecem carregar mensagens, lembranças repentinas de situações antigas. Outros sentem no corpo, através de um cansaço repentino ou uma inquietação que não conseguem explicar. Todos esses sinais são convites para olhar para dentro e perguntar: o que ainda está preso em mim e precisa ser liberado? Esse é o ponto em que a lua cheia se transforma em ritual. Porque a consciência por si só já ilumina, mas quando você escolhe agir, o campo se abre ainda mais. O que antes era apenas sombra se dissolve na luz da decisão. É esse o portal que agora se abre diante de você, preparando o caminho para as liberações que precisam acontecer de forma consciente. A primeira liberação que a lua cheia de setembro pede está ligada às emoções estagnadas. São sentimentos guardados, experiências que não foram expressas, palavras engolidas em momentos de dor ou de injustiça. Essas emoções não desaparecem com o tempo, elas se acumulam, criando um peso invisível que drena a energia vital. Você pode até acreditar que esqueceu, mas o corpo e a alma não esquecem. O coração guarda o silêncio, e esse silêncio se transforma em bloqueio. Os sinais de que você carrega emoções estagnadas aparecem de muitas formas. Um aperto no peito sem razão aparente, um nó na garganta que surge em situações de confronto, uma ansiedade que não encontra explicação lógica. Muitas vezes, são memórias que você tentou apagar, mas que continuam ativas em camadas profundas. É como água represada. Quanto mais tempo fica contida, mais pressão acumula, até que em algum momento precisa encontrar uma saída. Imagine alguém que viveu uma situação de injustiça, mas não conseguiu se defender. Ao longo do tempo, essa pessoa decide silenciar, acreditando que engolir seria sinal de força. Mas o que acontece na prática é o oposto. Essa mágoa não expressa continua vibrando e atrai situações semelhantes, como se a vida repetisse a lição até que ela seja liberada. Assim, a energia de prosperidade não flui, porque está aprisionada no mesmo ciclo emocional. O erro mais comum é acreditar que sentir e expressar emoções é sinal de fraqueza. Na verdade, é exatamente o contrário. Permitir que elas venham à tona e sejam liberadas é um ato de coragem, porque só quem tem força consegue olhar para o que dói e escolher transformar.
É nesse ponto que a lua cheia oferece seu maior presente: luz suficiente para enxergar e soltar. Um protocolo simples e poderoso para esse processo é escrever. Pegue um papel e escreva tudo o que sente, sem censura, sem tentar deixar bonito. Escreva como se estivesse esvaziando o coração. Depois, queime esse papel em segurança, transformando as palavras em fumaça e devolvendo ao universo aquilo que não pertence mais a você. Ao fazer isso, declare: eu libero para que a vida flua em mim. Essa afirmação sela o ato e abre espaço para novas experiências. Quando você solta as emoções estagnadas, o corpo fica mais leve, a mente se abre e a energia volta a circular. É como limpar um rio que estava represado, permitindo que a água volte a correr livremente. E com esse fluxo liberado, o próximo passo é olhar para outro peso silencioso: as crenças de escassez que se repetem geração após geração. A segunda liberação que a lua cheia de setembro convida você a fazer está ligada às crenças de escassez. São frases, pensamentos e padrões herdados que se infiltraram na mente e criaram raízes tão profundas que, muitas vezes, você nem percebe mais que eles estão lá. Crenças como dinheiro é difícil, nunca é suficiente, quem tem muito não é bom, ou até não mereço receber, funcionam como travas invisíveis que bloqueiam o fluxo de prosperidade. Elas não são verdades, mas acabam se tornando realidades, porque a mente e a energia acreditam nelas. Os sintomas dessas crenças são claros: medo de gastar mesmo quando há recursos, ansiedade ao pensar em contas futuras, sensação de culpa ao se permitir algo bom. É como se dentro de você houvesse uma voz repetindo que não é possível viver em abundância, que sempre faltará algo. Esse padrão cria um campo de limitação, e a abundância, por mais que esteja disponível, não encontra espaço para permanecer. Pense em uma família onde, por gerações, se repetiu a frase: dinheiro só vem com sofrimento. Ainda que alguém dessa família estude, trabalhe e se esforce, inconscientemente vai buscar caminhos difíceis, porque acredita que prosperidade e dor caminham juntas. Essa herança invisível se torna um ciclo, mas pode ser rompida quando a consciência entra em ação. A espiritualidade explica que pensamentos são sementes. Cada frase repetida é uma semente plantada no campo energético. Se a semente é de escassez, o fruto será de escassez. Se a semente é de abundância, o fruto será de abundância. E é exatamente isso que a lua cheia vem iluminar. Quais sementes você tem regado dentro de si? O protocolo de liberação é substituir conscientemente essas crenças. Quando a voz da falta aparecer, responda com um decreto de abundância. Repita, em voz firme: eu recebo com gratidão e sem medo. Esse simples ato começa a reprogramar o campo vibracional. Para reforçar ainda mais, faça um ritual curto. Escreva essa frase 3 vezes em um papel. Assine como se fosse um contrato consigo mesmo e guarde em um lugar especial ou queime em segurança, entregando ao universo sua nova escolha. Quando você troca a crença de escassez por uma afirmação de abundância, não apenas a mente se reprograma, mas o corpo e o espírito começam a agir de forma diferente. Você se abre para oportunidades, percebe recursos onde antes via apenas limitações e passa a caminhar em direção ao recebimento multiplicado. E com essa clareza, o próximo passo é soltar vínculos que, assim como as crenças, sugam e drenam sua energia, as relações tóxicas. A terceira liberação que a lua cheia de setembro ilumina são as relações tóxicas. Esses vínculos podem parecer inofensivos à primeira vista, mas na prática sugam energia, drenam vitalidade e consomem recursos que poderiam estar direcionados para a sua prosperidade. Não se trata apenas de dinheiro, mas de atenção, tempo, confiança e até esperança. Quando você mantém alguém em sua vida que só pede e nunca entrega, que manipula ou faz você se sentir culpado, está deixando uma porta aberta por onde sua abundância escorre silenciosamente. Os sintomas desse tipo de relação são claros. Você sente um cansaço desproporcional após conversar ou se encontrar com a pessoa.
surge uma sensação de peso, de culpa ou até de irritação, mesmo sem motivo aparente. Em muitos casos, essas relações estão ligadas a pessoas próximas, familiares ou amigos de longa data, o que torna o rompimento ou o estabelecimento de limites ainda mais difícil. Mas o campo energético não mente. Se alguém está constantemente sugando, sua prosperidade está sendo drenada. Imagine a cena de alguém que sempre aparece com pedidos de ajuda, prometendo que será a última vez. Você estende a mão, mas nunca há retorno. Quando finalmente decide negar, a manipulação emocional começa. Frases que fazem você se sentir egoísta, frio ou insensível. Esse ciclo se repete tantas vezes que, sem perceber, você já entregou mais energia do que poderia sustentar. E a cada entrega desequilibrada, o fluxo de abundância se enfraquece. O erro mais comum é acreditar que ajudar sempre é sinônimo de amor. Mas a verdade é que existe uma grande diferença entre ajudar quem deseja mudar e sustentar padrões de quem não quer se transformar. A prosperidade floresce em relações de equilíbrio, de troca, de reciprocidade. Quando a balança está sempre inclinada para um lado, a energia do fluxo se rompe. O protocolo de blindagem para esse ponto é aprender a dizer não com amor. Reconheça quem soma e quem apenas consome. Crie limites claros, entendendo que proteger seu campo financeiro e emocional não é egoísmo, mas um ato de respeito consigo mesmo. Repita em voz firme: eu escolho vínculos que me nutrem e me elevam. Essa afirmação sela a decisão de manter em sua vida apenas quem contribui para o crescimento mútuo. Ao liberar relações tóxicas, você abre espaço para conexões mais saudáveis, alinhadas com sua energia e com seu propósito. E quando esse espaço se abre, é natural perceber que não são apenas pessoas que drenam sua prosperidade, mas também os ambientes que você ocupa e que carregam em si um peso silencioso. A quarta liberação que a lua cheia de setembro pede está nos ambientes carregados. Aqueles espaços onde a energia não circula, onde os objetos se acumulam sem utilidade e onde a desordem cria um campo de estagnação. O ambiente em que você vive ou trabalha é um reflexo direto do seu estado interno. E quando ele está pesado, confuso ou cheio de excessos, sua prosperidade também se vê bloqueada. A abundância precisa de fluxo, e fluxo só existe onde há espaço. Os sintomas de um ambiente carregado se revelam de forma sutil, mas constante. Você perde documentos importantes com frequência, sente dificuldade em manter o foco, experimenta uma estranha sensação de cansaço sempre que permanece por muito tempo em certos lugares da casa. Em alguns casos, até aparelhos quebram sem explicação ou compromissos são constantemente adiados. Tudo isso são sinais de que o espaço não está colaborando com o movimento da sua energia. Imagine um quarto abarrotado de caixas, roupas que já não são usadas, papéis antigos que ocupam gavetas sem propósito. A simples visão desse cenário já gera confusão mental e falta de clareza. E mesmo assim, muitas pessoas acreditam que guardar significa segurança. A realidade é oposta. O acúmulo prende o fluxo, cria raízes de estagnação e impede que o novo encontre lugar para se manifestar. Prosperidade não floresce em espaços sufocados. O erro comum é pensar que arrumar ou limpar é apenas uma tarefa prática. Na verdade, é um ritual energético. Cada objeto retido sem necessidade representa uma âncora em sua energia. O protocolo de blindagem, nesse caso, é iniciar uma limpeza consciente, retirando do ambiente aquilo que não tem mais função. Doe, recicle, descarte. Deixe que o espaço respire. E para potencializar esse processo, abra janelas, acenda um incenso ou faça uma defumação com ervas. Se preferir, borrife água com sal grosso dissolvido nos cantos da casa, trazendo purificação. Enquanto executa esse ato, declare em voz firme: meu espaço reflete leveza e prosperidade. Essa frase sela a limpeza não apenas no plano físico, mas também no campo vibracional. O ambiente renovado se torna um campo fértil onde novas ideias surgem, oportunidades aparecem
e a sensação de clareza se expande. Quando você transforma o espaço, transforma também sua relação com a prosperidade. E assim como um ambiente pode bloquear seu fluxo, há algo ainda mais profundo que precisa ser olhado: a autossabotagem, aquela força interna que age silenciosamente e impede você de sustentar a abundância que já está disponível. A quinta liberação que a lua cheia de setembro revela é a autossabotagem, talvez a mais sutil e traiçoeira de todas. Ela não vem de fora, mas de dentro, e se manifesta em atitudes que parecem inofensivas, mas que, repetidas, corroem sua prosperidade. É gastar impulsivamente quando surge um dinheiro extra. É adiar decisões importantes que poderiam abrir novos caminhos. É recusar oportunidades por medo ou por acreditar que não está preparado. A autossabotagem é a voz interna que diz: depois eu faço. Mas esse depois nunca chega. Os sintomas dessa drenagem são fáceis de identificar quando você se observa com sinceridade. O dinheiro entra e desaparece sem deixar frutos. Os projetos não avançam porque sempre são deixados para amanhã. As chances de crescimento são ignoradas porque parecem grandes demais. É como se existisse uma barreira invisível que o empurra de volta ao ponto de partida toda vez que você tenta dar um passo adiante. Imagine a cena de alguém que recebe um bônus inesperado. Em vez de investir em algo que traria segurança ou crescimento, a escolha é gastar em prazeres momentâneos que logo perdem valor. Dias depois, o arrependimento chega, junto com a sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Esse ciclo se repete inúmeras vezes e a prosperidade nunca encontra raízes sólidas. A espiritualidade mostra que isso é uma forma de rejeitar a energia da abundância. Quando você não honra o que recebe, o campo entende que não há preparo para sustentar mais. É como se o universo testasse: se você não sabe cuidar do pouco, como poderá manter o muito? E assim, portas se fecham, não por punição, mas por ressonância. O protocolo de blindagem contra a autossabotagem é simples, mas poderoso. Antes de qualquer decisão, respire fundo e faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da prosperidade que desejo construir? Essa pergunta cria um espaço entre o impulso e a ação, permitindo escolhas conscientes. Com o tempo, essa prática se transforma em hábito e fortalece sua relação com o dinheiro e com as oportunidades. A afirmação que sela esse processo é: eu honro cada recurso e oportunidade que chega até mim. Repita-a sempre que sentir a tentação de agir no automático. Ao honrar cada passo, você mostra ao universo que está preparado para sustentar o fluxo. E quando essa força interna começa a mudar, surgem sinais claros de que o ritual de soltura está funcionando e que a blindagem já está ativa em sua vida. Quando você decide soltar de verdade, algo começa a mudar no invisível. É como se o campo ao seu redor se reorganizasse, trazendo confirmações de que o ritual foi ouvido. Esses sinais não aparecem para todos da mesma forma, mas sempre se manifestam como lembretes sutis de que a energia está fluindo. Eles são pequenas provas de que a blindagem da abundância já está ativa e que o espaço que antes estava ocupado pelo peso agora está aberto para o recebimento multiplicado. Um dos sinais mais comuns são os sonhos vívidos. Muitas pessoas relatam acordar, lembrando de detalhes intensos, símbolos ou até conversas que parecem ter um significado oculto. São mensagens do inconsciente liberando o que estava preso e abrindo espaço para o novo. Outro sinal frequente é a repetição de números, como 1111, 888 ou até 999, aparecendo em relógios, placas ou notificações. Esses números funcionam como códigos subjetivos que lembram: você está no caminho certo. O processo já está em curso. Há também mudanças sutis no corpo e nas emoções. A sensação de leveza, como se um peso tivesse sido retirado dos ombros. A clareza mental que surge de repente, como se nuvens se dissipassem. Um arrepio inesperado no momento em que você pensa em sua decisão de soltar. Tudo isso são confirmações silenciosas de que o ritual está funcionando. Se nada disso acontecer de imediato, não há motivo para preocupação.
A energia não obedece à pressa. Muitas vezes os sinais aparecem nas próximas 48 horas, seja em conversas casuais, seja em pequenas sincronicidades que só mais tarde você vai perceber que foram respostas. O importante é confiar e permanecer atento, sem ansiedade. O processo já foi iniciado no momento em que você decidiu liberar. Para manter a blindagem ativa, pequenos hábitos diários fazem toda a diferença. Praticar gratidão, ainda que por coisas simples, fortalece o campo vibracional. A respiração consciente ajuda a manter a mente clara e o coração aberto. Organizar suas finanças, por menor que seja o passo, mostra ao universo que você honra o que recebe. Ao mesmo tempo, evite durante esse período se envolver em discussões inúteis, gastar por impulso ou compartilhar seus rituais com quem não entende o processo. E aqui, para reforçar sua escolha, comente: "Eu libero para receber em abundância." Quando essa frase é decretada coletivamente, a energia se multiplica e a blindagem se torna mais forte. Porque liberar sozinho já é poderoso, mas liberar em corrente é abrir um campo ainda maior para o recebimento. E é nessa energia que chegamos ao momento mais importante. O decreto final que sela de vez essa transformação. A lua cheia de setembro não chegou até você por acaso. Ela trouxe à tona tudo o que estava escondido, iluminou as sombras e mostrou os pontos de liberação que precisavam ser olhados de frente. Ao longo deste ritual, você reconheceu emoções estagnadas, crenças de escassez, relações tóxicas, ambientes carregados e até padrões de autossabotagem. Cada passo foi uma escolha consciente de soltar, e cada liberação abriu espaço para que a abundância pudesse se aproximar. Agora, o que falta é selar esse processo com um decreto final, transformando intenção em blindagem. Esse decreto é mais do que palavras. É um ato de poder, um selo energético que ativa em você uma nova frequência. Quando você o pronuncia, não apenas afirma, mas cria. O universo responde à clareza e à firmeza, e sua vida começa a refletir essa decisão. Por isso, respire fundo. Coloque as mãos sobre o coração e repita em voz firme: "Eu libero com confiança e recebo com abundância." Sinta cada palavra vibrando em seu corpo. Imagine a luz da lua cheia iluminando você de cima para baixo, preenchendo cada espaço vazio que foi deixado pelo que já não serve. Visualize um escudo prateado envolvendo sua vida. Esse escudo não é uma barreira que isola, mas uma proteção que permite que apenas o que é próspero, leve e alinhado com seu propósito permaneça. Veja a luz expandindo até sua casa, seus relacionamentos, seus projetos e seu futuro. Sinta como a energia se reorganiza, como se o invisível estivesse abrindo caminhos para multiplicar tudo o que você agora está pronto para receber. E para consolidar ainda mais, escreva nos comentários: "Eu libero para receber em abundância." Esse ato coletivo não é apenas simbólico, é a ancoragem da sua decisão em uma corrente energética compartilhada. Cada pessoa que escreve reforça não só a própria blindagem, mas também fortalece a de todos que caminham juntos nessa jornada. Lembre-se de que este decreto não é um fim, mas um começo. A cada dia, ao escolher soltar o que pesa e honrar o que chega, você fortalece esse campo. A cada atitude alinhada, você prova a si mesmo e ao universo que está pronto para sustentar a abundância. E saiba, a próxima lua trará novos códigos, novos sinais e novas oportunidades para expandir ainda mais. Até lá, carregue consigo a imagem da lua cheia como um portal aberto, iluminando o seu caminho e lembrando que soltar é sempre o primeiro passo para multiplicar o recebimento.